Bom dia, galerinha do SESG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do sexto ano, o conteúdo de Redação Memórias. Para isso, você vai precisar pegar o seu livro didático. Então, corre lá, pegue seu livro e abra ele na página 67 até a página 69. Então, você já vai logo pegando seu caderno, porque vai ter uma resolução de exercícios. Então, vocês vão ter que pegar o caderno e colocar aquele mesmo esquema que nós fazíamos na sala de aula. A data, o conteúdo e a página que a gente vai fazer, certo? Então, nós iremos iniciar com o conceito do que é memórias. Esse assunto vai ser de redação, como eu já falei anteriormente. Então, gente, memórias é um gênero narrativo. Isso quer dizer o quê, gente? Que é um texto escrito em parágrafos, em que o narrador vai estar narrando, contando uma história para vocês. Não vai ser em versos, como os poemas, ele vai ser escrito em parágrafos. E vai ser escrito em primeira pessoa, porque é alguém que vai estar relatando pelo título, como nós já falamos, memória. Então, vai ser o quê? Uma lembrança. O narrador vai estar contando uma lembrança, algo que já aconteceu com ele. Talvez na sua infância, na sua juventude. Mas se é uma história que já aconteceu, os verbos vão estar como? Predominantemente no passado. Pode estar no pretérito perfeito ou no pretérito imperfeito, certo? Então, outra característica que a gente vai encontrar é que normalmente esse gênero textual são histórias, são fatos que já aconteceram com ele, são histórias que podem ser verídicas ou não. A gente vai ver isso mais adiante. Então, vamos ler o conceito que eu coloquei aqui para vocês. Chama-se relato de memórias ao gênero de literatura em que o narrador conta fatos de sua vida. É tipicamente um gênero do modo narrativo, assim como a novela e o conto, porém essa classificação é predominantemente atribuída a histórias verídicas ou mesmo sim baseada em fatos. Diferencia-se da biografia, pois não se prende a contar a vida de alguém em particular, mas sim narrar suas lembranças. Então, olha o que ele mostra para vocês. Ele compara com a biografia ou autobiografia, que foi o que a gente estudou nas aulas passadas. O que isso quer dizer? Que na biografia ele começa contando sua vida desde o início, de uma forma cronológica. Aqui, nas memórias, isso não vai acontecer. Ele pode muito bem começar por uma parte da sua vida, ele não vai começar a falar onde nasceu, quem são os seus pais, não, aqui ele vai lembrar de algo, vai falar desse algo. Então, predominantemente, as memórias, elas são fatos verídicos, fatos que realmente aconteceu com o narrador, mas às vezes pode ser que esses fatos tenham se confundido já na sua memória e não sejam fatos tão reais, tão verídicos, pode ser fictícios também. Vamos adiante? Aqui nós temos algumas características do gênero memória. Reflexão do que foi vivido. Então não é só ele vai contar para ti e pronto a história. Não, ele além de contar, ele vai fazer de certa forma, uma análise, uma reflexão, ele vai pensar, vai analisar, vai comentar sobre algo que aconteceu com ele. Então, as memórias nem sempre são reais, podem ser fruto da imaginação do autor. Quem é que tem alguma memória pura? Você lembra exatamente o que aconteceu em alguma história da sua vida? Não. Normalmente, as nossas memórias elas já foram modificadas de alguma forma. Então, isso seria a reflexão do que ele viveu. Então, ele vive, conta e faz uma pequena reflexão. Narrador em primeira pessoa. Gente, eu já estou falando só narrador em primeira pessoa, mas o que seria esse primeira pessoa? Seria o eu contando, eu fui, eu vi, eu nasci, ou eu presenciei, eu mandei, eu viajei, olha, sempre o eu. Isso é primeira pessoa. Você tem que lembrar de quando a gente estuda verbos. Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Pois é, primeira pessoa, quem é? É o eu. Então, é a própria pessoa contando em primeira pessoa, certo? Sendo personagem ou narrador. Gente, se ele que está narrando algo que aconteceu com ele, então normalmente ele vai ser quem? Um personagem da história, além de narrador. Zelo pela estética textual. Cada palavra é pensada para atribuir ritmo à leitura. Então, nesse gênero, vai ser muito comum vocês encontrarem uma forma mais
culta da língua. Ele não vai falar de qualquer jeito, não, ele vai tentar escrever de uma forma que chegue a ser meio que poética. Sempre as palavras todas muito bem pensadas, muito bem organizadas, uma leitura, uma linguagem formal da língua, sem gírias, sem falar como você fala com seu colega. Não, ele vai tentar falar de uma forma bem mais difícil, bem mais bonita, quase no ritmo poético. Verbos no passado. Geralmente os verbos estão no pretérito perfeito e pretérito imperfeito, como eu falei para vocês. Então ele vai contar eu viajei, que é pretérito perfeito, ou eu viajava, que é pretérito imperfeito, ok? Então, como eu pedi para vocês pegarem o livro de vocês, aqui nós temos a página 67 e nós temos um exemplo do que seria esse Memórias. Vamos ler junto. Álbum de família. Olha, pelo título, ele vai pegar um álbum, vai começar a olhar as fotos, não é isso? Porque o que tem no álbum? Fotos, né? Fotografias. E vai começar a lembrar, talvez, do que aconteceu quando bateram essa foto, onde foi, com quem ele estava. Nós vamos ver se é isso mesmo. Lá por 1916, meu pai pediu a seu pai dinheiro para comprar um automóvel Ford, modelo T, que custava pouco mais de 4 contos de réis. Olha só, gente, contos de réis. A gente ainda está na época dos contos de réis? Não, a gente tem o quê? O real. Então, só para você ver como é muito, olha, em 1916, a moeda que nós tínhamos era os contos de réis. Conseguiu, e mal aprendeu, e como aprendeu mal a dirigir o carro, decidiu levar-nos todos num passeio pela cidade. Minha mãe recusou o convite porque não confiava no chauffeur, não sei, palavra recém-entrada para o nosso vocabulário. Olha essa palavra, gente, ela é francesa. Nós temos muitas outras palavras que também são, como, por exemplo, o abajur, purê, carnê. E o nome dessa chama-se galicismo, que é quando a gente utiliza ou a portuguesa, alguma palavra de alguma língua que não é o português. Como essa aqui é do francês, nós chamamos de galicismo, que são essas palavras que já foram adaptadas para o português, mas elas são francesas. E também não permitiu que seus filhos corressem. Voltei a ler o texto, gente, o risco. Dom Sebastião jurou por todos os santos que nada de mal nos aconteceria. Nós, que estávamos doidos para andar naquela engenhoca, demos um crédito de confiança ao nosso pai, que pôs o carro em movimento. Isso depois de fazer sua primeira barbeiragem, pois apertou o acelerador sem soltar a trava, de sorte que o veículo entrou numa espécie de tremelique sem sair do lugar onde estava. Por fim, o Ford de bigode arrancou e se foi pondo. Essa foto aqui ficou mais escura. Pondo em perigo a vida de transeuntes e assustando os cavalos dos carros de aluguel. Ainda há pouco afeitos àquela estranha carruagem que roncava, fazia fom-fom e soltava fumaça pelo rabo. O velho Sebastião, velho, tinha naquele tempo apenas 35 anos, levou-nos à Rua do Comércio em fora e depois enveredou para um dos arrabaldes mais pobres da cidade, a Capoeira, cujas ruas ondulavam em buracos e barrancos. O Ford balançava-se como um navio em alto mar, quando conseguiu nos safar daquele arraial e voltar para o centro da cidade. Meu pai avistou 4 amigos seus que conversavam à frente da matriz. Parou o carro e gritou: querem dar um bordo? Os amigos aceitaram o convite, e como não houvesse lugar para todos no veículo, o velho nos ordenou que descêssemos e voltássemos a pé para casa. Obedecemos e voltamos, mas mudos, engolidos todos os palavrões do nosso então ainda pobre vocabulário escatológico. Olha só, o texto é do Érico Veríssimo. Então, o que a gente pode concluir com isso, gente? Ele lembrou de um momento em que, pela primeira vez, ele andou num carro, não é isso? O que aconteceu, como foi interessante. Então, ele usa algumas palavras como barbeiragem. E o que significa barbeiragem, gente? De barbeiragem. Significa o quê?
é uma palavra que pode mostrar para vocês que é uma manobra errada de trânsito, algo errado de trânsito que ele fez, não é? Então, ele lembrou de algo que aconteceu com ele, quando o pai dele pediu dinheiro para comprar, não foi isso? Um carro e convidou as pessoas para ir no carro, ele não sabia dirigir direito, o carro era algo novo para eles no momento. Então, isso aí é um exemplo dos textos, do exemplo que é o gênero memória literária, que é uma memória que o narrador está lembrando de um fato da sua vida, como aconteceu, onde aconteceu, e o que tem de interessante. E vocês conseguiram notar que é algo meio que uma anedota. Ele tentou contar de alguma forma uma piada, tornar o texto um pouco engraçado. Vocês entenderam dessa forma? Eu sim. Então ele tentou mostrar algo divertido, foi um texto engraçado e que é uma memória do narrador. E olha como foi em primeira pessoa. O meu pai decidiu comprar e mal aprendeu. Então ele começou a contar algo que ele estava presente, ele viveu aquele momento e isso é uma memória. Então, vocês têm para fazer um exercício, ele está na página 69. As questões vão de 1 a 11, na primeira questão até a 11ª. Então, vocês vão resolver essa atividade e outro dia a gente corrige, ok, gente? Então, o mesmo de sempre. Muito obrigada, fiquem em casa, evitem aglomerações, usem a máscara, que agora é obrigatório, se vocês forem sair. Só se tiver que sair, senão não saia de casa. Lavem as mãos com água e sabão, se cuidem e cuidem de quem vocês amam. Tchau, gente, até mais.